Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Acho que tá na internet certa, né? O pessoal começou a entrar. Boa noite, boa noite. Oi. Gente, quem tá entrando já, se puder dar um retorno sobre o nosso som. Quem já colocou. Som ótimo, que eu não consegui enxergar quem. Bom, que bom então que o som tá bom, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje para iniciar o culto de número 50. Nós estamos muito felizes, finalmente, aí 50 cultos. Nós estamos há muitas semanas passando aí pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma muito simples, fazendo comentários na dinâmica sequencial. Então, mais pessoas falaram do som. Ótimo, então, gente. Que bom que o som tá tudo certo. A gente gosta sempre de lembrar, antes de iniciar o culto propriamente, que na dinâmica do culto do Evangelho no Lar é sempre bom deixar um copo d'água, uma jarra d'água, para serem aí fluidificados pelos Espíritos, crendo sempre, com muita fé, que a gente recebe aquilo de que os nossos Espíritos precisam. Você quer dizer alguma coisa? Só dar as boas-vindas a todo mundo e muita alegria por esta marca, né, de 50 cultos do Evangelho no Lar. Então a gente fica muito feliz, muito grato a Deus por esta oportunidade. Pessoal, hoje nós estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos nas instruções dos Espíritos e hoje nós estamos no item 16, que começa, falando da mulher rica. E é uma mensagem dada pelo Espírito João, lá em Bordeaux, 1861. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma prece e a partir de então a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, rogando, Mestre, as tuas bênçãos em nosso favor, rogando a tua paz em nosso coração e sempre, principalmente, Jesus, rogando a possibilidade dos nossos espíritos sentirem aqui a presença do teu Santo Espírito. Nós estamos aqui, Jesus, mais uma noite de quinta-feira, buscando no teu Evangelho conhecimento que vai auxiliar a redenção das nossas almas. Nós queremos muito, Jesus, no dia do nosso juízo, no dia de enfrentarmos as nossas consciências, no dia de mostrarmos as nossas mãos e apresentarmos as nossas obras. Nesse dia, nós queremos muito, Jesus, chegar até a tua presença como pessoas dignas e honestas que fizeram aquilo que estava dentro das suas possibilidades de forma honesta, eficiente. Então nós pedimos sempre, Jesus, para que o Senhor toque nas nossas mentes, abrindo-as para o entendimento do teu santo Evangelho. O teu Evangelho, Jesus, é o mapa do tesouro, é o caminho que nós, sem sombra de dúvidas, devemos seguir para um dia chegar a Deus, encontrando a nossa redenção espiritual. Ainda, Mestre, nós te pedimos um acréscimo de forças vindas do teu coração, para que nós sejamos, no nosso dia a dia, mais disciplinados, mais dados ao perdão, à caridade, à beneficência, mais dados à humildade. Nós pedimos, Jesus, para que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos abertos para tudo que é engano da matéria, orgulho, vaidade, egoísmo. Pedimos, Jesus, a tua ajuda para que as nossas mãos não se separem do santo trabalho da tua santa seara cristã
e sempre, Mestre, nós pedimos o Teu auxílio na manutenção de uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho confiado a nós pelo Teu bondoso e magnânimo coração. Ainda, Jesus, nessa hora, unidos aqui em pensamento, nós pedimos, Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, que choram, que estão aflitos. Pedimos, Mestre, para que a paz do Teu coração caia sobre eles e sobre nós, trazendo sempre, Mestre, a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Mais uma vez, Jesus, e com muita gratidão e alegria pelo culto de número 50, que é um número muito bonito, emblemático, nós nos ajoelhamos aqui, lembramos da Tua linda face, e em uníssono nós te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Mestre, seja conosco, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, com a graça de Deus. Então vamos ler o item 16, que é a mensagem do Espírito de João. Não ficou claro qual João é este, né? E não fala que é evangelista. Exato, não fala que é João Evangelista, tampouco fala que é João Batista. Mas provavelmente é um espírito superior, tal como estes que nós citamos, ou algum deles, não é? Então começa a mensagem dada na cidade de Bordeaux em 1861 da seguinte forma: a mulher rica, feliz, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione com as suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Muito bacana essa mensagem, que começa com essa alusão à capacidade que as mulheres, não somente as mulheres, claro, né, mas também toda a população de renda mais alta, da classe mais abonada, vamos dizer assim, em termos monetários, em termos de disponibilidades financeiras e de patrimônio, que todos devem se ocupar com um trabalho útil em favor daqueles que menos têm, daqueles que são mais necessitados. Então, das classes mais pobres, mais miseráveis. E, de certa forma, é um chamado para acordar. Muitas vezes a gente fica no auge do conforto, né? E, de certa forma, a gente vivencia um comodismo e tem uma certa dificuldade de sair desse comodismo em busca das populações mais carentes. Uma preguiça mesmo. E essa preguiça é extremamente danosa ao espírito, porque ela como que nos enregela o coração na frieza de espírito em relação àqueles que passam por provações talvez muito acerbas, muito difíceis, e que dariam tudo para ter a migalha do que nos sobra à mesa, ou do que nos sobra de recursos, tanto de vestimenta, de alimentação, de conforto. E isso é muito importante, não é? Incrível também que o Espírito nos esclarece que a pessoa não precisa se dedicar a semana inteira nesses trabalhos. Olha o que ele diz: não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis
aos seus semelhantes. Então veja, o que os espíritos superiores nos pedem é algumas horas de dedicação por semana. Isso não é nada. Se compararmos na escala das 24 horas do dia, vezes 7 dias por semana, algumas horas, 2, 3, 4 horas por semana, não será absolutamente nada. E todos nós podemos dar essas horas, porque isso também é caridade. Dar o tempo que nos sobra, não é? no descanso, até mesmo o tempo que nós tiramos do nosso lazer, que eu estou ofertando a algum trabalho útil em favor dos mais necessitados, é uma caridade importante. Lembrando que na pergunta do Livro dos Espíritos, o que é trabalho, os espíritos superiores já haviam falado com Allan Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo que é utilidade em favor da comunidade, em favor dos que menos podem, em favor dos mais necessitados, dos tristes, dos sobrecarregados, dos doentes, dos presos, das criancinhas abandonadas, dos idosos sem lar, ou então abrigados em casas de repouso, dos dementados, né, dos tristes, enfim, tanta coisa que nós podemos fazer e não fazemos por preguiça, por modorra, por comodismo, sem sair do nosso próprio lugar. Nós estamos perdendo um tempo precioso, porque essas horinhas podem nos valer a encarnação inteira. Algumas horas por semana, se a gente for perseverante em favor dos que mais sofrem, certamente nós estamos trabalhando em favor da nossa própria libertação espiritual. Pessoal, eu fiquei até impressionado, porque eu não me lembrava que hoje seria essa lição, e ontem, na nossa reunião mediúnica, a gente tratou muito com espíritos que tiveram a escolha infeliz da avareza, do apego material. E não só ontem, mas no domingo passado, esta lição caiu ao acaso na casa de Chico Xavier, no culto do Evangelho do Lar, que nós fazemos todo domingo às 18 horas na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Exatamente, exatamente essa lição, e a gente teve uma conversa muito interessante lá na casa de Chico. E ontem, quando nós estávamos comentando, depois do trabalho mediúnico, eu me lembrei de quando Jesus fala para a gente que é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que o Geraldinho trouxe, esse engano com o que é cômodo, com o que é confortável, com uma vida feliz, a gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque os espíritos também nos dizem, no Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, que a prova da riqueza ela é tão difícil quanto a prova da miséria. Pode parecer que não, mas se a gente, na perspectiva material, obviamente não, mas se a gente pensa na perspectiva de aquisição espiritual, de evolução espiritual, é muito comum a gente perceber amigos, amigas, irmãos, irmãs, que se entregam ao conforto, ao ócio, àquela vida que é todo dia a mesma coisa, todo dia confortável, todo dia tem comida à mesa, às vezes tem muita viagem, e nisso se esquecem de que eles estão aqui para evoluir. Todos nós, ninguém está aqui. Isso é um clichê, né? A gente fala muito, mas ninguém está aqui a passeio. Ninguém encarnou, pessoal, para viver uma vida mansa, jogando videogame, comendo, viajando. Ninguém encarnou para isso. E esse é um ponto de ilusão muito difícil de nós percebermos no nosso dia a dia. Então a gente precisa agradecer à doutrina espírita quando ela abre os nossos olhos para essas realidades que são um tanto quanto perniciosas por serem difíceis de captar e de analisar aqui no planeta Terra. Então a gente precisa agradecer a doutrina espírita e ocupar os recursos com os quais nós fomos abençoados como talentos, e aí lembrando da parábola dos talentos, especialmente o que Jesus diz no capítulo 25 de Mateus, como um talento que a gente precisa usar, mas devolver multiplicado
para Deus. Ninguém recebeu o dom da riqueza à toa. E nos livros de André Luiz, isso está no livro Entre a Terra e o Céu, o instrutor, que é nesse caso Clarencio, fala para a gente que as encarnações nas quais a pessoa recebe mais recursos são encarnações que é o que a gente chama na literatura são encarnações que seriam bifurcações. Então, são pontos dos quais o espírito na história não se esquece, porque ele deveria Pontos de inflexão, exato, são pontos importantes na trajetória espiritual aí de nós que estamos caminhando como espíritos rumo à eternidade. Essas encarnações específicas em que as pessoas recebem mais recursos são pontos como luminosos de destaque, que a pessoa vai se lembrar. Como se fossem talentos. É como se fossem aquela parábola dos talentos. Na literatura isso é muito comum porque é uma bifurcação. É como se fosse a narrativa uma bifurcação. Aquilo que chama mais atenção. Na língua inglesa, essa expressão é uma expressão que é mais compreensível, assim, imediata. É o turning point. O turning point, exato. No inglês fica muito comum. Esse turning point, esse momento importante de destaque. E aí a gente precisa pensar, pessoal, porque se isso não é ocupado para o bem, a culpa da consciência vai ser muito grande. E aí só resta purgar, né? E aí passar por um tempo na treva, nas sombras, na dificuldade e reencarnar no outro polo, né? Para poder estar na posição daquele que seria abençoado com essas riquezas que sobraram na sua mesa em outra encarnação. E aí você tocou num ponto essencial que a doutrina dos espíritos tem a chave para nos explicar a lei universal da justiça divina, né? Que esses pontos se conectam, né? A extrema riqueza com a extrema pobreza, a miséria e a abastança, no fundo, são caras, são faces de uma mesma moeda. Se a pessoa não aproveita numa vida uma dessas faces, por exemplo, no caso da riqueza, então seria o quê? Seria a provação para que a pessoa faça o bem, distribua benefícios aos mais carentes. Se ela não faz, né, através de criação de empregos, de distribuição, você colocou. Da inventividade também, né? Colocar, porque exatamente. Normalmente as classes mais abastadas têm mais condição de estudarem, de se prepararem culturalmente, intelectualmente, inclusive com viagens e cursos no exterior. A educação é um bem de mercado. Exatamente. Né? E com isso elas se capacitam muito mais do que as classes menos favorecidas. E tudo isso diz respeito a um talento que foi dado. E se a pessoa não aproveita em benefício dos outros, né, como um fim útil, o que acontece? Ela vai numa encarnação depois experimentar a outra face dessa mesma moeda. Até o que não tem, né, lhe será tirado, que é a miséria. Exatamente. Né? O Chico Xavier costumava nos falar, verificando os miseráveis que estão sem teto nas ruas, né? Que justamente eles que seriam a reencarnação daquela nobreza abastada do passado, que nada fazia em benefício do povo e somente vivia de altas subvenções dos governos totalitários, dos reis, dos imperadores, das rainhas e etc., gastando tempo inutilmente nas fofocas da corte, na degeneração até dos costumes, do próprio equilíbrio moral, né? E que perderam a vida nas cortes, principalmente nas cortes europeias dos séculos que já se foram e que hoje experimentam a pena de talião, né? Que experimentam justamente a necessidade de valorizar o que perderam, vivenciando nos países em desenvolvimento, nos países de terceiro mundo, a extrema expiação da miséria. Então, é muito, muito importante este ponto. E esse trecho inicial, é bom reforçar aqui a frase com a qual o Espírito de João termina o seu pensamento. Trabalhar para os pobres é trabalhar
na vinha do Senhor. Ele faz uma alusão à parábola das vinhas, né? Do Senhor. E muitos são convidados a trabalhar, e inclusive tem aquela célebre passagem, né? Que os últimos podem ser os primeiros. Não importa a hora que você comece a trabalhar. Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou com 60 anos, eu já estou com 70 anos. Não tem essa. Minha vida já acabou. Não, você pode ser justamente os últimos da vinha e pode trabalhar muito, 20, 30, 40 anos ainda, quem sabe, e com isso mudar todo o prognóstico para o seu futuro espiritual. É isso que o Geraldinho está falando, lá da parábola da vinha, interessante, porque a gente presta atenção no que eles receberam, e quem trabalhou por último também recebeu um denário. Então, que é o que a gente está esperando na salvação, na nossa redenção espiritual. Mas antes de passar, só queria fazer um comentário, porque a caridade, o trabalho em relação às pessoas que mais precisam, traz a felicidade verdadeira. E é muito comum a gente perceber essas pessoas que são ricas, mas vivem no ócio, muito infelizes. Que é o que os próprios espíritos falam no Evangelho. Sempre na febre da inveja, do despeito, procurando picuinha, caçando alguma coisa com o que ocupar o tempo. É muito comum essas pessoas viverem numa grande infelicidade, porque essas alegrias que o dinheiro compra, e Kardec fala isso no livro Céu e Inferno, são alegrias passageiras. A alegria da festa que você promoveu, ou a alegria do que você comprou, vai passar muito rapidamente. Então, essas pessoas que são abastadas, que foram abençoadas com muito dinheiro, elas também podem, e elas também têm direito a uma vida feliz. Elas podem alcançar a felicidade e viver em paz, com o coração acalentado e calmo, sabendo que elas estão construindo um tesouro muito diferente daquele tesouro que elas têm na Terra, e que com toda certeza vai fazer esses espíritos experimentarem a luz e as coisas sublimes do plano espiritual. É verdade. Bom, o Espírito prossegue dizendo, e tu, pobre operário, agora ele vai falar da outra face da moeda, né? Mostrando, gente, aqui é muito importante, que a caridade, ela está afeita a todas as criaturas, tanto aos ricos, né, aos abastados, quanto também aos pobres. Ele diz assim, e tu, pobre operário, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar um pouco do que possuis. Dá algumas horas do teu dia, dá do teu tempo, que é o teu único tesouro. Olha que interessante, nós até falando sobre isso, né? Se a pessoa não tem nada para dar, dá o tempo. Dá algumas horas do dia para visitar um doente, para fazer uma prece, para dar um passe, para orar com os sofredores. Isso também é caridade. Né? Um passe, né? Às vezes é um passe que vai curar a pessoa. Exatamente. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto de tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos, mas darás calçado a um que anda descalço. Veja que interessante esse ponto, né? Que ele fala que a pessoa pode, explorar os próprios dons. Às vezes a pessoa é uma excelente tecelã. Nossa, uma excelente cozinheira. Uma excelente cozinheira, né? Um excelente artesão. Então, ele pode dar o fruto do seu ofício em favor dos menos favorecidos. E isso, ele inclusive pode criar coisas que agradem aos mais abastados, vendê-las e com o produto dessa venda utilizar em benefício da caridade. Eu acho que é isso. Está perfeito. Está perfeito, né? Então leia este terceiro parágrafo. E vós, mulheres que vos devotastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas, para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres,
que diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que lindo isso. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. Pessoal, eu gosto muito do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é essa menção que o Espírito faz quando Jesus fala para nós não nos preocuparmos com o dia de hoje, porque cada dia traz a sua própria preocupação e porque sempre a gente vai ter a provisão de Deus. Então ele lembra dos lírios do campo, né, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como um daqueles lírios com tamanha beleza. Então ele fala dos pássaros do céu que não guardam, né, ali comida, que não ajuntam comida, mas eles sempre têm a provisão de Deus. É muito bonito porque aqui o Espírito está colocando, seja você essa provisão de Deus. Para aquela pessoa, imagina uma mãe de família, é tão triste isso, gente, uma mãe de família que não vai ter o que dar para o filho antes de ir para a escola. Imagina se numa noite antes, aquela mãe que está aflita, amanhã não tem nada para dar para o meu filho, mas aí uma noite antes chega a provisão de Deus e chega aquela pessoa, não, eu vim trazer um leite aqui na sua casa, eu vim trazer um pão aqui na sua casa, e aquela mãe que estava desesperada no seu íntimo, recebeu a graça dos céus e você foi o instrumento daquilo. É muito bonito esse paralelo que o Espírito faz, porque mostra, somos nós os médiums dos espíritos superiores. E os espíritos superiores estão sim, o Geraldinho falou muito sobre isso nos últimos dias, os espíritos superiores estão esperando os instrumentos de que eles vão se utilizar para trabalhar aqui na Terra. E a grande dificuldade quando a gente fala de mediunidade é pessoas com uma moral elevada para serem o instrumento dos espíritos superiores, serem um médium aí, né, de Deus, de Jesus, de quem tem muita luz para poder trabalhar aqui na Terra. É interessante que esse terceiro parágrafo fala das pessoas religiosas, né? Inicialmente fala das mulheres que se devotam a Deus, fazendo uma alusão às senhoras de caridade, às irmãs de caridade religiosas do catolicismo, mas também nós podemos ampliar aqui a todos os religiosos, né? Porque obviamente que o Espírito não se dirige somente às mulheres e nem a uma religião apenas. E tem um caso, já que estamos falando de religiosos, tem um caso muito icônico em Pedro Leopoldo do Chico Xavier. Como todos nós sabemos, um ícone da religião espírita. Um médium aí dos grandes espíritos, né? E você estava falando sobre os inspirados de Deus, logo me veio ele, que é o caso da Dona Nazinha. E a Dona Nazinha morava muito próximo ali do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico Xavier trabalhava. E como vocês todos sabem, ele trabalhava até recebendo as pessoas, recebendo as mensagens até altas horas da noite. E saía já de madrugada de volta ao seu lar, algumas quadras de distância, e a pé mesmo. E antes de chegar em casa, uma vez por semana, olha que interessante, ele passava na casa de Dona Nazinha. Altas horas da madrugada, 3, 4 horas da manhã. E como era quase que um ponto, ela já esperava por ele, toda semana. Mas aí vem a beleza da caridade, não é? Porque aquela caridade que não ofende, aquela caridade que não machuca, que não humilha. Porque o caso da Dona Nazinha era o seguinte, ela tinha ficado viúva com mais de 10 filhos para criar. Uma prole muito grande, os meninos ainda pequenos. Viúva, coitado. Viúva em Pedro Leopoldo. Mal dava conta do trabalho para sustentar a si próprio, quanto mais a criançada, não é? Então, às vezes, ela passava necessidade, passava fome. Mas pelo menos uma vez por semana, o Chico Xavier encomendava numa padaria de Pedro Leopoldo uma grande fatia. Ela da fatia. Ela da fatia. Uma grande fatia. E ele pedia que o padeiro fizesse a maior que fosse possível, né? Então ele levava aquela grande fatia.
A fatia aqui em Minas Gerais, É para claro, quem porque não eu que não conhece, sou aqui do estado, eu não sabia o que era essa fatia, né? é um pão mais para doce, não é? Uhum. Muito que se assemelha àquele pão sovado, mas não é propriamente um pão sovado, porque o pão sovado ele é mais duro, É. né? Mais consistente do que a fatia. A fatia ela é bem macia. Vai ser mais um pão de O forma. pão não, Também não é não. não. Não é um pão de forno. Eu ainda vou te levar para você Vou comer perguntar uma uma fatia. fatia. Então ela é mais, tem um gosto mais doce, você vai gostar Eu adoro bastante. doce. E ela é muito saborosa. Só que ele se apresentava para a dona Nazinha como se fosse a pessoa que estava trazendo aquela grande fatia para alimentar a família naquele final de semana, né? Só que a dona Nazinha já sabia que dentro da fatia, olha só, ele não estava levando somente o pão. Dentro da fatia, ele enrolava o dinheirinho certo para todas as despesas da casa por uma semana. Olha que maravilha. E também tinha o cuidado de colocar esse dinheiro enrolado dentro de um plástico. Para não, Exatamente para não contaminar o pão, ele colocava o dinheiro dentro de um plástico, lacrava o plástico e enfiava esse plástico com o dinheiro dentro da fatia. Nossa, que aula, hein? Olha Meu só. Deus do céu, de caridade. Meu E Deus. ele não se dava por achado, né? Ele estava levando um pão e nada mais. E Dona Nazinha também, por sua vez, da primeira vez, ela quis agradecer, ele não aceitou agradecimento, que isso? Não é? E por aí foi. E nós sabemos que a Dona Nazinha criou uma família numerosa, não é? Alguns deles integrantes do Espiritismo em Pedro Leopoldo, né? Então, muito, muito interessante essa... E o Chico é um desses que não tinha sobrando em abundância, né? Nem fatia, nem dinheiro. Exatamente. Liga de novo. Então, vamos agora para o próximo. Quer que eu leia? Sim. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, olha aí. Dai as vossas inspirações. Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Olha que lindo, pessoal. Quando eu ouvi aqui o Espírito falando para nós darmos do nosso gênio, né, falando da inteligência ou do produto da nossa atividade intelectual, eu me lembrei, a gente já conversou disso aqui, e a gente conversou recentemente sobre isso na casa de Chico, mas daquele advogado relatado por Humberto de Campos que usou a inteligência para o mal, quando chega ao plano espiritual a cabeça incha e ele precisa reencarnar com a prova depois da hidrocefalia. A inteligência também é um talento importantíssimo do qual a gente vai precisar dar conta. Mesmo aquelas pessoas que receberam alguns dotes a mais de memória ou alguns dotes a mais de amplitude intelectual para poder resolver certos problemas específicos em áreas específicas do conhecimento científico, como matemáticos, físicos, biólogos, os médicos, né, que tem aí um sacerdócio, segundo as palavras de André Luiz. A inteligência ela precisa também produzir frutos para o espírito, porque a inteligência que se devota absolutamente para a matéria faz a pessoa ficar numa situação muito difícil depois do desencarne. A gente tem muitas pessoas, por exemplo, eu até lembrei dele, então é um caso que a gente pode falar aqui, Humberto de Campos, por exemplo, que usou a inteligência, um homem que era um gênio da literatura. Eu sou muito fã
dos textos de Humberto de Campos E um encarnado. literato da Academia Brasileira Uma de cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele, né, a gente gosta do trabalho dele tanto antes de desencarnar como depois, através das mãos do Chico. Mas o Humberto de Campos foi um literato que ocupou esse dom para escrever pornografia. E depois do plano espiritual, ele se arrependeu muito disso, ficou muito mal. Por isso, inclusive, a gente tem aí o nome Irmão X, porque era, né, com a palavra X, com a letra X, que ele se identificava para escrever os textos pornográficos. Então, pessoal, o produto da inteligência, ele precisa ser um produto que tenha algum teor espiritual, do contrário, a gente vai ficar muito mal. E o Espírito ainda traz para a gente, mesmo que você queira se deleitar na vaidade, continua, então, fazendo da forma que você quer, com os seus fãs, com os seus leitores, mas pelo menos o dinheiro que você arrecada com isso, use na caridade, porque de algum modo essa consciência vai buscar um pouco mais de equilíbrio. Exato. E veja que aqui ele fala justamente daqueles que têm o gênio, né? Sejam eles os poetas, os literatos, os escultores, os pintores, os artistas de todas as categorias. Então, muitas vezes a gente pensa, mas muitos deles, não a maioria, mas não todos, mas a maioria deles luta com dificuldade, mas podem utilizar o fruto das suas criações para fazer a beneficência, para fazer um leilão beneficente, para doar uma obra, né? Se escrever um livro, doa o fruto da venda daquele livro, né? E assim sucessivamente. Se pintam quadros, que façam leilões arrecadatórios de recursos para as entidades de benemerência. Então, tudo que nós possamos fazer em benefício dos outros, e especialmente utilizando o fruto da nossa inteligência, é também caridade. E é bem visto aos olhos de Deus. Exatamente. E assim termina a mensagem de João com o último parágrafo. Todos vós podeis dar. Então veja, não tem ninguém na face da terra, rico ou pobre, de qualquer cultura ou até sem cultura, de qualquer etnia, religião, procedência, classe social, idade, orientação sexual. Não existe nenhuma pessoa que não possa dispor de si mesmo alguma coisa em favor dos outros. Todos nós podemos dar. É isso que o Espírito começa dizendo. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que ele vos deu àquele a quem falta o necessário. Porque, em primeiro lugar, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Isso é muito uma verdade, né? A gente vê nas correntes do mundo pessoas defendendo bandeiras de divisão sempre do que é alheio em favor dos outros. E nós, como cristãos, especialmente nós, espíritas cristãos, devemos defender a bandeira de dar o que é nosso em favor dos outros. Essa é a verdadeira distribuição de renda aos olhos de Deus, né? Não é essa, vamos dizer assim, os movimentos ideológicos, muitas vezes baldos de realidade fática e que não resolvem coisa alguma. E aqui também faz alusão àquela passagem em que o Senhor Jesus nos recomendou a fazer a regra de ouro. Nós devemos fazer aos outros justamente aquilo que nós quereríamos que os outros fizessem a nós. Então, isso é muito importante. Termina, então, a mensagem, João dizendo: os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas
os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Aqui ele faz alusão ao nosso bônus hora, que André verdade. Luiz veio explicar tão belamente no livro Nosso Lar, que são aqueles, como se fosse na contabilidade da espiritualidade maior, os créditos que nós recebemos pelas boas ações, pelas horas de serviço gratuito doados à nossa comunidade, não é? Então, quem muito faz gratuitamente, sem esperar fama, sem esperar ser aplaudido, sem esperar paga, sem esperar influência, né? Sem esperar qualquer outro benefício de qualquer natureza mundana, a pessoa faz o bem pelo bem, Exatamente. sem até ver a quem, não é? E ela está agindo com o pensamento e o coração apegados à mensagem do Cristo, agindo pelo Cristo, para o Cristo e com o Cristo, em favor do povo, né? Lembrando que o Chico dizia, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então quem faz isso, sem pedir nada em troca, está amealhando créditos na vida espiritual. Por isso que o Espírito diz assim, mas os vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Que assim seja, não é? Então todos nós devemos seguir este roteiro sublime, essa regra áurea de sempre fazer aos outros o que nós gostaríamos nos fizessem. E se a gente bem pensar nesta regra, a gente vai fazer o bem. E a gente vai distribuir o que tem, seja o que temos, tempo, cultura, carinho, abraços, sorrisos, até mesmo dinheiro, benefícios materiais, né? Casa, roupa, comida, agasalho, não importa, afeto. Tudo isso é muito válido aos olhos de Deus. Pessoal, o último comentário que eu quero fazer aqui é que as pessoas que vivem na abundância, na riqueza, muitas vezes encontram muitos subterfúgios para não fazer o bem. Então sempre é uma desculpa diferente, porque agora é a viagem tal, porque agora a carreira tá assim, porque tá assado. E é justamente isso que o Geraldinho falou, me fez lembrar, e a gente comentou sobre isso, da questão 632 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós poderíamos achar que nós estamos fazendo bem, mas fazer o mal. Então, esse mal que seria aí nosso um grande engano. E os espíritos respondem que não, porque nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E aí os espíritos terminam a resposta para Kardec: não vos enganareis. Então é o que o Geraldinho falou. Essa regra áurea, a regra de ouro, está consagrada nos 4 evangelhos, é o caminho para a gente ter uma reflexão, ter uma análise, né, ter reflexões e análises honestas e seguir um caminho que vai trazer um tesouro bastante bom e bastante feliz para os nossos corações quando a gente passar desse plano aqui. Se Deus quiser. Até semana que vem, pessoal, onde estaremos estudando o item 17, que fala sobre a piedade. É 18, então. Não é? E é uma mensagem, deixa eu ver aqui o Espírito. Só um minuto, pessoal. A gente está marcando agora para a gente não se perder. É uma mensagem do Espírito de Miguel. Olha. Talvez São Miguel. Talvez São Miguel, né? Também dada na cidade de Bordeaux. Interessante que como a cidade de Bordeaux foi palco de grandes mensagens sobre a caridade, não deve ser o acaso. E mais uma mensagem da cidade de Bordeaux. Lembrando que, se não me engano, é de lá. Lá que viveu durante muitos anos também, Leon Denis. É verdade. Então, olha aí. Vamos então fazer o nosso encerramento com a prece para terminar esses instantes breves do culto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
de número 50, que fazemos juntos, os nossos corações junto dos seus, pela internet, pelas redes sociais que nós, tanto eu quanto João Pedro, dirigimos em favor da divulgação desta doutrina de amor e luz que amamos tanto. E por isso, Jesus, nós te agradecemos imensamente o carinho desta hora, a mensagem clara e objetiva dos teus mensageiros e benfeitores nossos, que sempre se dispuseram a nos esclarecer e consolar. Foram tantas as mensagens magníficas que o teu apóstolo Allan Kardec codificou para o nosso entendimento. E são tantas outras, milhares de mensagens, que ele mesmo, na pele do nosso amado Chico Xavier, psicografou para inscrição indelével em nossos corações e em nossas mentes, como roteiros de luz, como um farol sempre a dispersar a tua magnânima luz de entendimento e consolação. Fazei, Senhor, com que todos nós, encarnados e desencarnados, que acompanhamos esses momentos de oração comunitária, junto dos cultos realizados, possamos multiplicá-los pelas redes sociais, na terra e no além, em honra de tua palavra e em honra de tua mensagem salvadora. Que nós estejamos sempre em uníssono, unidos, mentes e corações, nos propósitos de bem executarmos as determinações que nos manda de mais acima, a fim de que as nossas vidas próprias se transformem em clamores, em evangelhos vivos de nosso próprio amor, refletindo a luz do céu, refletindo o teu coração magnânimo e compassivo, para que o teu coração pulse nos nossos corações, para que a tua emoção viva dentro das nossas emoções, para que o teu amor, Senhor, seja o amor de nossas vidas, para que ele se distribua através de todos os órgãos de nossos corpos, através de nossas mãos abnegadas em favor do semelhante, trabalhando utilmente junto aos mais necessitados e mais tristes, através de nossas mentes, para que a luz de tua verdade celeste ilumine o caminho de todos quantos se aproximem de nós em teu nome. Faze, Senhor, que estejamos sempre apostos, sempre dispostos a responder-te conforme as determinações de mais acima. Senhor, faça-se em nós conforme a tua celeste vontade. E que assim seja, Senhor, para sempre. Que para sempre sejas louvado. Em nome de Deus, nosso Pai. Assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, depois dessa prece maravilhosa, a gente se despede de vocês com o compromisso sempre de que na quinta-feira que vem a gente se encontra aqui às 8h30. Abração. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.